vim fazer a gravação de mais esse vídeo porque sobre política, sobre o resultado das eleições, porque eu quero deixar registrado na internet para que no futuro as pessoas venham saber a respeito de certas coisas. Tenho filhos de 4 anos, tenho um filho de 8 anos e talvez eu não consiga explicar para eles no futuro e eles vão saber, né? Eles vão saber através desses vídeos, com certeza. Até eu mesmo vou me recordar, enfim. Bom, o PT perdeu as eleições, né? Agora, no dia 28 de outubro de 2018, depois de ter ganhado 2 eleições, houve o impeachment da presidente Dilma Rousseff, que foi uma grande sacanagem, uma grande covardia, né? Porque o Aécio Neves, um canalha que perdeu as eleições e depois, para se vingar, ele não deixou a criatura governar, fez um complô, um golpe junto com o vice-presidente dela, né? E eles se juntaram com justiça, forças armadas, uma tremenda vagabundagem, né? Com o país, o que eles fizeram, inventaram a crise, inventaram tanta coisa e depois não deu em nada. Porque eu me lembro que quando teve o impeachment do Collor, que o Collor estava envolvido, o Collor ficou inelegível por 8 anos. A Dilma, houve o impeachment da Dilma, a Dilma cometeu o crime, a Dilma ficou tranquila, não teve problemas dela ficar inelegível. Nessas eleições agora ela concorreu, 2 anos depois ela concorreu a uma vaga no Senado. Só que eu acho que a grande burrice dela foi concorrer por Minas Gerais. Ela deveria ter vindo para a Bahia e sair junto com Jacques Wagner como senadora. Eu tenho certeza que em 2019 ela estaria no Senado. Mas enfim, esse foi o erro dela. Ela deveria fazer como o sacana do Sarney, que morando no Maranhão, concorreu a uma vaga do Senado, me parece que no Acre, num estado lá do norte. Não sei como é que é isso. Também nunca procurei saber. Eu sei que aconteceu. E se elegeu senador. Mas enfim, coisas de Brasil, né? Bom, o que eu quero dizer é que a questão da política perdida não é contra o PT. Eu tenho certeza que agora esse pessoal aí que assumiu o poder, eles vão até chamar o PT para negociar. Política é assim. Eles vão chamar o PT para poder, quando eles quiserem votar coisas do interesse, eles vão chamar. Política é uma coisa que a gente não pode. Hoje é de um jeito, amanhã é de outro, é sempre assim. Né? Eles falam que tem posições firmes, mas é tudo mentira. Mas uma coisa é certa. Quem perdeu as eleições foi o povo pobre, o povo escravo do Brasil. Quem perdeu as eleições fomos nós, que somos trabalhadores, escravos, empregados deste país. Não foi o PT que perdeu as eleições. Né? Quem perdeu fomos nós, não foi o Lula que perdeu. Quem perdeu fomos nós. Por que eu digo isso? Porque eu me lembro quando o presidente Lula assumiu a presidência da República em 2002. Foi uma grande alegria. Pela primeira vez a gente estava vendo um trabalhador, um cara que foi um trabalhador assumir a presidência da República no Brasil. E olha que ele já tinha perdido umas 3 eleições. A gente nem tinha mais esperança de Lula conseguir ganhar. E finalmente ele conseguiu. E aí todo mundo dizia que Lula era o sapo barbudo, que Lula era o cara que ia fechar igrejas, que Lula, junto com o PT, ia até comer criancinhas. Comer assim, no sentido literal mesmo. Que Lula seria a bruxa, o bruxo que iria até cozinhar criancinhas no caldeirão e comer. E olha que foi o Collor, o bonitão,
né, o caçador de Marajás, que foi eleito presidente, inventou um diabo de um plano Collor lá, onde ele confiscou o dinheiro de todas as pessoas, né, no Brasil. Todas as pessoas tiveram suas poupanças confiscadas. Foi uma loucura. Imagina se o Lula tivesse feito isso. Ele confiscou a poupança de todo mundo e devolveu como ele bem quis. Foi um inferno. Olha aí as coisas como funcionam, como são, né? Mas o povo brasileiro é descarado e esquece disso. É aquele povo que perde uma Copa do Mundo de forma vexatória, toma 7-1 da Alemanha dentro de casa, 4 anos depois fica todo mundo na frente da televisão, eufórico de novo. Ah, Brasil, Brasil. Ora bolas. Bom, então Lula assumiu a presidência e aí começaram as coisas a acontecerem. Nós começamos a melhorar de vida. Eu vi pessoas que trabalhavam comigo que iam trabalhar de bicicleta. De repente, compraram carros. Um amigo meu nunca tinha trabalhado de carteira assinada. De repente, houve um crescimento enorme da construção civil. A construção civil começou a contratar várias pessoas. Esse amigo meu saiu do bairro onde a gente morava, que ele só trabalhava ali, né, fazendo pequenos serviços. De repente ele estava contratado em grandes construtoras em Salvador, trabalhando na Paralela, onde foi feita a construção de vários prédios em Salvador. Houve um crescimento, todo mundo se deu bem, né? As pessoas começaram a prosperar, a melhorar de vida, né? A gente via pessoas comprando suas TVs, melhorando suas casas. As pessoas começaram a melhorar de vida. No interior, né? No interior, aqui onde eu estou morando hoje, eu tenho um meu sogro, o senhor Miranda, que ele fala. A gente sempre conversa sobre política e tem horas que ele fala para mim assim: Moisés, eu vi pessoas aqui passando necessidade, passando fome. As pessoas saíam daqui, iam para São Paulo, para Salvador, atrás de trabalho, deixavam aí suas famílias. Ou então levava as famílias porque não estava dando mais para viver aqui na seca. E depois de Lula começou água para todo mundo, distribuição de água, construção de cisternas, ajuda, Bolsa Família, Seguro Safra, projetos agroamigo, situações que começou a melhorar a vida do povo. De repente, quem não tinha nada passou a ter sua moto, seu carrinho, começou a fazer alguma coisa para si, fazer um projeto dentro de casa para criar umas cabeças de galinha, criar ovelhas. Então as pessoas começaram a melhorar de vida. E isso os ricos eles não querem. Por quê? Porque eles precisam, né? Como eu cansei de ver. Eu trabalhava na Pituba de porteiro à noite e eu via de noite assim várias empregadas assim passando, né? Aquelas jovens do interior, né? Que as patroas pegavam, levavam para trabalhar de noite, para trabalhar em seus apartamentos, e quando era de noite elas saíam assim, aquele momento de folga que elas tinham, elas saíam assim para ir no mercado e começavam a circular pelas ruas ali do prédio, em volta do prédio onde eu trabalhava, né? Então elas ficavam ali, né? Passando para lá e para cá, ficavam ali naqueles apartamentos. Quando trabalhava o dia todo, chegava à noite, queria sair, queria respirar, né? Fora dessas gaiolas. Então as pessoas, elas de repente já não tinham mais isso. O que foi que aconteceu? Com o melhoramento do Bolsa Família, que o Bolsa Família é um projeto para poder, que não foi o Lula, foi o Fernando Henrique que começou,
Mas era um projeto para quê? Uma ajuda, pequena ajuda, né? Para as pessoas manterem os filhos nas escolas e aí receberia essa ajuda. Então, as crianças começaram a ter uma melhora, né? Dentro de casa. Então, elas já não passavam mais tanta necessidade, né? Não passavam tanta fome. Então, elas não tinham que deixar de estudar para poder trabalhar em roça, ajudar o pai e a mãe para poder, ou então vender bala, picolé, jornal, como eu cansei de ver amigos meus vendendo jornal. Deixava de estudar, ia vender jornal, ia vender, aprender alguma profissão. Ninguém ligava para estudo naquela época. O que as pessoas faziam era aprender alguma coisa, aprender algum ofício, porque ficar só de estudo não dava. Tinha que trabalhar, ajudar o pai e a mãe dentro de casa. Vender jornal, vender picolé, vender bala, entendeu? Vender cafezinho, né? Então, houve essa mudança no Brasil. As pessoas começaram a se preocupar em colocar os filhos na escola para receber o Bolsa Família, né? Então, hoje, quando eu vejo um babaca falando mal de Lula, falando do governo, que não sei o que crise, coisa nenhuma. Crise era naquela época onde você tinha que pegar. Eu tenho um filho de 8 anos hoje, que naquela época eu teria que pegar ele, botar uma caixa de isopor do lado dele e botar 30, 50 picolés dentro de uma caixa e botar ele na rua para vender. Para ele trazer alguma ajuda para dentro de casa para poder comprar comida. Oh, será que as pessoas esqueceram isso? Então, com o governo do Lula, do PT, a gente começou a ter uma perspectiva melhor de vida. E de repente veio tanta coisa, FIES, faculdade, Enem. Quem não se lembra do vestibular? O vestibular ninguém fala mais. Mas as pessoas faziam, concluíam o segundo grau, não tinha condição de fazer. Quem é que enfrentava o vestibular da Federal? Quem é que enfrentava o vestibular da Católica? Somente os alunos do Salesiano, do Colégio São Paulo, do Anchieta, do Maristas, desses colégios, colégio de escola pública, como Manuel Devoto, o Colégio Central. Essas pessoas não terminava o segundo grau e ia fazer o quê? Ser motorista, cobrador de ônibus. No máximo se conseguia assim fazer um concurso para trabalhar num correio. Quando alguém conseguia uma coisa dessa assim, um segundo grau para trabalhar numa Petrobras, no correio, era uma festa. É a mesma coisa do cara ganhar na Mega Sena. E aí a coisa mudou. Só que com o passar dos anos, o que foi que começou a se perceber? Começou a se perceber que a classe média, que é folgada, que gosta de mordomia, né? Porque no Brasil, a primeira lei a favor dos escravos, até chegar na assinatura da Lei Áurea, se passou 40 anos. O Brasil foi um dos últimos países, aí, se não foi o último país, a liberar os escravos de uma vez. E isso já estava acontecendo, já tinha acontecido na Europa. A Inglaterra estava afundando navios com negros no mar, aqueles navios com carregamento de negros no mar. A Inglaterra estava afundando, o mundo pressionando para acabar com a escravidão, e aqui no Brasil tinha escravidão. Então a escravidão tem o quê? 130 anos, não tem 150 anos de libertação dos escravos? A nossa sociedade, ela tem ainda tem esse ranço ainda, né? Essas pessoas mais ricas aí, os bisavós dessas pessoas aí tiveram escravos, né? Pessoas aí seus, né? A minha avó, a mãe do meu pai, minha avó viu escravos. Imagine minha bisavó. Então não é uma coisa tão distante assim.
Uma coisa que ainda está enraizada. As pessoas querem ter o porteiro para abrir a porta do carro, do elevador, querem ter o zelador, querem ter a empregada doméstica, querem ter, como é que diz? Querem ter a pessoa para estar ali puxando o saco, né? O motorista. As pessoas querem ter. E de repente as pessoas começaram a colocar seus filhos na faculdade, começou a melhorar de vida, começou a criar suas empresas, começou. Quem é que pensava naquela época em ter CNPJ? Isso era uma coisa que ninguém pensava. Microempreendedor individual, a pessoa ter CNPJ. Quem é que pensava nisso? Ninguém pensava nisso. Empréstimo de banco. Era coisa, mas ninguém. Pobre não tinha acesso. A gente, para abrir uma conta corrente no banco, era uma burocracia dos infernos. Você abria uma caderneta de poupança, assim, e você tinha que ter. Depois do real, me lembro que 300, que tinha bancos aí que cobrava 500, R$ 1.000 para você ter uma poupança naquele banco. As pessoas abriam mais contas na caixa. Mas pobre ter conta corrente era muito difícil. Eu me lembro que naquela época eu cheguei a ter conta corrente, mas era muito difícil você manter aquilo ali, porque você tinha que ter depósito de não sei quanto, você tinha que movimentar a conta, era uma agonia, era uma coisa terrível. E hoje você abre uma conta corrente até pela internet. Então houve um crescimento, né? O comércio começou a entender que tinha que liberar o espaço, que as pessoas de baixa renda estavam ali comprando, estavam ali vivendo, melhorando de vida. Então o dono do mercado, eu me lembro que nos bairros você não tinha tantos mercados. Hoje você vai num bairro em Salvador, você vê vários mercados de pequeno porte, mas vários mercados, vários açougues. Eu me lembro que quando a gente ia fazer compra assim, a gente saía e ia fazer compra no Paz Mendonça, que era o mercado da época, que era distante, era na Maralina, na Pituba, né? Hoje não, hoje começou a haver um crescimento no Brasil. E isso, essas pessoas não aguentam. Elas não querem isso. Elas querem que o escravo continue escravo. Então a questão não é contra o PT, não é esse papo de corrupção. A mídia criou essa situação. Que houve erros no PT? Houve, ninguém vai negar isso, mas houve erro. Fernando Henrique comprou votos para a reeleição, sempre houve. Eu me lembro dos anões do orçamento. Anões do orçamento. Era um grupo de deputados que estavam roubando dinheiro do orçamento, que foram caçados. Foi um inferno na época. E muitos desses deputados tinham caçado o Collor. Né? E por que o Collor foi caçado? Porque, na verdade, o Collor ele teve a ousadia de abrir o Brasil para o mercado estrangeiro. Porque antes os carros que se tinha no Brasil eram o quê? Brasília, era Chevette, Fusca, eram esses carros assim. E hoje você vê aí carros importados aí a rodo. Você já se perguntou quando foi que isso começou a acontecer? Foi com o Collor. Ele chamou os carros nacionais de carroça. E aí, meu amigo, começou a abrir o país para as importações e começou a entrar no Brasil. A gente chega no mercado, a gente encontrava produtos nacionais importados. E aí a indústria nacional teve que se virar. E aí eles não aguentaram. E aí a pressão é muito grande. E tiraram o cara. Não foi isso. Né?
Que aqui no Brasil é assim, mexeu com o rico, eles não aguentam. A questão é essa. Por isso que eu digo, não é contra o PT. Foi contra o pobre, o trabalhador, aquele que carrega esse país nas costas. As pessoas que realmente trabalham fora do ar-condicionado, que dão duro, que acordam de manhã cedo, que dormem tarde, que pega transporte de péssima qualidade, vem para casa à noite, descansa, para no outro dia trabalhar de novo, dia após dia, e nada muda. Vira o ano e começa tudo de novo. É esse povo que está adoecendo no Brasil cada vez mais, porque é uma péssima alimentação, péssimo transporte público. A gente chega nos lugares para trabalhar, péssimas condições de alimentação, vale alimentação, que você não consegue, com aquele vale alimentação, comprar um prato de comida todos os dias. Eles dão um vale alimentação que dá para você comer estourando 20 dias. Mas se fosse uma folha de vale alimentação que desse para você comprar um prato de comida, né, de 10, 12 reais todos os dias, durante 30 dias, é muito difícil. A maioria dos trabalhadores recebe aquele vale alimentação que custa uma mixaria e que não dá para você comprar um prato de comida todos os dias. Por que o vale transporte é certinho para você pegar o transporte para ir trabalhar todos os dias? E mesmo assim você paga 6% do seu salário naquele vale transporte. E por que o vale alimentação não dá para você comprar um prato de comida todos os dias, sem ter que levar comida para o trabalho? Quantas vezes eu vi pessoas levar comida para o trabalho e quando chegar na hora de comer, de esquentar, a comida está azeda, estragada? Porque às vezes você trabalha num lugar que não lhe dá uma geladeira, não lhe dá um fogão, um micro-ondas para você esquentar a comida. Você tem que manter aquilo ali dentro daquela marmita e torcer para aquilo não explodir, não estourar, como a gente fala. Então a vida do trabalhador no Brasil é muito difícil. Sempre foi difícil, né? As categorias para conseguir um aumento era aquela agonia, é aquela celeuma, é aquela presepada, e quando consegue, é com dificuldade, são aqueles aumentos, sabe? Aquela coisa. Enquanto isso, a gente vê essa classe dos empresários, esse povo aí cada vez mais ricos. E quando o pobre começa a melhorar de vida, tem um partido que procura trazer esse projeto de melhora de vida para a vida das pessoas. Aí acontece esse tipo de coisa. De uns tempos para cá, o PT começou a ser massacrado, até culminar agora no dia 28, que foi perder a eleição de uma vez e acabar com tudo, né? E tirar o poder, que já tinha tirado da presidente Dilma com esse vampiro aí, esse Judas, né? Que esse homem que fica registrado hoje, que esse homem no futuro ele vai pagar por essa outra traição que ele fez ao país, né? E a presidente da República. Ele vai pagar esse preço. Com certeza ele vai pagar. Mas a questão é que houve essa mudança, né? E o PT começou a ser perseguido e massacrado no Brasil. E nessa eleição agora houve um detalhe, não houve nem debate no segundo turno, que geralmente é uma coisa que todo mundo fica naquela expectativa, o debate em todas as emissoras, o último debate que é na Rede Globo, e não houve. O Bolsonaro simplesmente se negou a ir para os debates, né? Alegando um monte de coisa, e teve essa questão da facada e não sei o que. Engraçado que quando teve um debate no primeiro turno, ele não podia debater, mas ao mesmo tempo que os outros candidatos estavam debatendo na Globo, ele estava no mesmo horário falando na Record.
E quero deixar uma ressalva aqui, a Igreja Universal, que decepção. Não foi para isso que eu fui um dos que tanto pedi dinheiro ao povo da igreja para comprar essa emissora, com a promessa de trazer, né, essa emissora para a igreja para poder levar o evangelho. E não fazer esse tipo de... Não foi para isso que falaram para a gente na época. E olha que eu fui um dos que... Eu fui um dos que, nas igrejas onde eu trabalhei, que eu pedia tanto dinheiro ao povo, mas botava tanta pressão que as pessoas, quando não tinha dinheiro, pegavam as coisas dentro de casa e trazia para a igreja para vender, para ajudar a comprar essa emissora. E hoje eu vejo que eu não vejo o evangelho sendo pregado nessa emissora, a não ser de madrugada, naqueles horários que não tem ninguém assistindo. É uma empresa mais comercial, e na época foi dito que seria uma emissora para poder pregar o evangelho. E ninguém vem me dizer que tem que ser assim mesmo, porque eu vejo o R.R. Soares pagando a Bandeirantes para pregar o evangelho no horário nobre, enquanto que a Igreja Universal tem uma emissora e usa horário nobre para passar outras coisas, novelas, né? Enfim. Então, houve a perca da eleição, mas quem perdeu foi a população. 47 milhões de pessoas votaram no Haddad, 42 covardes deixaram de votar e 57 milhões votaram em Bolsonaro. E entre esses 57 milhões havia muitos, que os rodoviários, quando eu trabalhei como rodoviários, eles chamavam de pelegos. 57 milhões, havia nesses 57 milhões muitos pelegos, puxa-saco de ricos, né? Outros manipulados pela grande mídia, né? Que não enxergam o bem do país, né? Pregando contra a violência. Pessoas pobres falando de violência. E muitas das vezes tem um parente que é envolvido com a violência, com drogas, com roubo, com assassinato, com a vida errada, e falando de violência, né? Querendo que combata, vamos combater a violência, vamos combater a corrupção. Que corrupção? Todo o sistema partidário do Brasil é corrupto. É dinheiro que move esses partidos políticos. Não tem para onde correr. O que faz um senador? O que faz um deputado? Como é que esses caras fazem campanhas? Com dinheiro? Como é que o partido consegue dinheiro? É apoiando ou fazendo oposição ao governo. E se apoiar, tem todas as vantagens. É assim que se faz política. Tu me falaram, mensalão. Mensalão é uma coisa que já existe há muito tempo. Eu já ouvi falar em mala preta na Câmara de Vereadores de Salvador há muitos anos. Há muitos anos. Vereador que dizia, na Câmara de Vereador tem a mala preta. Né? Que quando o prefeito quer aprovar alguma coisa do interesse dele, de certos empresários, de grupos econômicos, rola a mala preta para comprar votos dos vereadores. Olha, ora bolas, mas esse povo não sabe para que serve um deputado, para que serve um senador? O que é que mais de 500 deputados fazem em Brasília, ganhando um absurdo, se nós só temos 27 estados, se eu não me engano, mais de 500 deputados? Isso não existe. Mais de 80 senadores, mantendo esse povo a pão de ló, com um plano de saúde limitado. Gente, eu tenho uma ideia, um projeto para o Brasil.
Se o cara se tornar servidor público, ele tem que usar o serviço público. Ele tem que usar a escola pública para os filhos, usar o hospital público, governador, senador, deputado, vereador, todo mundo. Entrou para o serviço público, tem que usar a rede pública. Governador, quer ser governador? Quero. Quer entrar para a vida pública? Quero. Então, seus filhos vão estudar na escola pública. Deputado, se você ficar doente, você vai para o hospital público. Entendeu? Ora, bolas. Então é isso. O Brasil precisa. As pessoas precisam se politizar no Brasil, entender, não ficar assistindo no telejornal pronto. Ou você pensa o que? Essas emissoras fazem propaganda de bancos estatais, empresas estatais, propaganda de governo. E de onde é que elas recebem grandes recursos? Do próprio governo. Verbas para propagandas. Como é que esses grupos vão criar um programa, um telejornal para ficar falando mal do governo? Eles falam até um limite. Senão o governo faz. O governo faz. Entendeu? O governo faz. O que o governo faz? Ele corta a verba para aquela emissora. Que é de onde mais essas emissoras ganham dinheiro, é de propagandas do governo. As pessoas precisam entender as ruas, entender o que está acontecendo, sentir o que acontece nas ruas. Depois disso, aí sim, elas vão pegar e vão ver o que acontece nas ruas, elas vão procurar perceber o que está acontecendo ali. E não ficar se informando, às vezes, por coisas de televisão que a pessoa nem entende o que está sendo dito ali. São palavras que a pessoa nunca viu, nunca estudou. E fica ali ouvindo aquelas conversas tão rápidas que leva 1 segundo, meio segundo, os caras falam ali, porque isso, porque aquilo, porque aconteceu, porque não sei o que, e a pessoa nem entende o que está acontecendo, nem entende aquela entrevista que ela fala. E já é falado para a pessoa não entender mesmo, a grande massa não entender mesmo. E o povo fica alienado com futebol, com novela, com reality show. É tanto reality show, é tanta coisa, tantos programas de reality show. Para quê? Manipular as pessoas. Para as pessoas não prestarem atenção. O cara está preocupado com o time dele na segunda divisão, mas ele não se preocupa com o que o deputado que ele votou está aprovando lá. Às vezes ele votou no deputado e não sabe nem quem é o cara. Porque alguém pediu, porque ajudou ele, porque... É assim que as coisas acontecem no Brasil. Não existe aquela consciência, aquela sabedoria política. O povo brasileiro não procura se politizar. Muita gente já acordou para isso. Mas ainda tem aquelas pessoas que não procuram ver o país como um todo. Se melhorar, melhora para todo mundo e acaba com muita coisa ruim no país. Um jovem que está preocupado em fazer um vestibular, fazer uma prova do Enem, ele não vai ter tempo de ir para a rua vagabundar e virar marginal. Ele está preocupado em ser doutor, em ser alguém na vida. Ele vai estar preocupado em estar na rua, vendendo droga, roubando? Não. Ele está estudando. Mas os ricos não querem dividir as cadeiras das universidades com os negros, com os pobres. Quer que o pobre tenha subempregos. Continue servindo a eles ali com aquele trabalho escravo, porque é escravo, é um salário que você não consegue comer 3 vezes por dia. Se os patrões pegassem aquele salário que eles pagam para os empregados, eu queria ver se eles receberiam aquele salário para fazer o que o empregado faz, se eles aceitariam receber aquele salário. Eu me lembro que quando foi aprovado
a lei da empregada doméstica, que as empregadas domésticas tinham que trabalhar só até sábado, meio-dia, misericórdia. Muitas patroas ficaram loucas, as empregadas tinham que sair do trabalho meio-dia de sábado. E aí o que fazer no sábado à tarde? Eu cansei de ver várias liberarem as empregadas 6, 7 horas da noite, até mais, no dia de sábado. E a criatura só tinha o domingo para folgar, e mesmo assim de noite tinha que estar em casa, tinha que estar no apartamento para no outro dia amanhecer, na segunda-feira já amanhecer lá dentro do apartamento para servir café. Gente, acorda, gente. Vocês precisam acordar e pensar nos outros. Não é porque você não recebe benefício, você é pobre, mas você trabalha, ganha um dinheiro direitinho, não recebe os benefícios, você não tem que querer prejudicar os outros pobres que recebem. E fazer o mesmo discurso do rico, tem que acabar com isso, tem que acabar com aquilo, que não sei o quê. Às vezes o cara é pobre, aí ele compra um carrinho, ele já começa a se achar melhor do que o vizinho e mora na mesma rua. Porra, se você é rico, por que você não vai morar no lugar onde seu patrão tem casa? Se você ficar doente, você vai para o mesmo hospital do seu patrão? Se você morrer, você vai ser enterrado no mesmo cemitério do seu patrão? Onde seu patrão enterra os parentes? É complicado. Então, o PT perdeu a eleição e não foi... Outro dia eu vi um palhaço de um jornalista velho, esses caducos aí, falando, o grande perdedor dessa eleição foi o presidente Lula. Não foi o presidente Lula. O grande perdedor dessa eleição foi o povão pobre desse país. Mais de 47 milhões de pessoas e mais aqueles que votaram a favor do outro candidato, do Bolsonaro. Eu não tenho nada contra o Bolsonaro. Eu já conheço, já ouço as entrevistas de Bolsonaro, sei os pensamentos dele há muito tempo. Que ele sempre vai nas televisões falar, né, quando tem aquelas questões polêmicas para falar mal de negro, de adolescentes, de violência. As televisões sempre, a Rede TV sempre gostou de chamar ele para ele ficar falando aquelas coisas, dar aquelas entrevistas, aquelas coisas. Sempre é o pensamento dele, é o jeito dele. Agora, o que me preocupa são as pessoas seguirem esse pensamento. Os ricos iguais a eles, não acho estranho. O que me estranha é pobre estar repetindo o discurso dele. E você que é pobre, que está querendo que Bolsonaro arme a população para você comprar sua arma. Você que está querendo acabar com o crime, saindo Bolsonaro, a polícia sai, o exército na rua, sai matando gente, sai arregaçando tudo. Eu quero ver quando o seu parente, seu familiar, um parente seu, né? Porque sempre tem. Sempre tem. Na família, no bairro de pobres, sempre tem alguém ali envolvido. Que caiu seu primeiro parente, seu primeiro familiar. O que é que você vai pensar disso? Quando você for no enterro do seu parente, o que é que você vai dizer? Fica aí essa reflexão.